Olá, pessoal. Olá, paz do Senhor. Uma boa tarde a todos vocês que estão nos acompanhando nessa live, que estão nos acompanhando nessa tarde, amém? Mais um chá das 5, que a gente vai junto, entender um pouquinho do que Deus tem falado conosco, das coisas que Deus tem liberado nesse tempo, tá bom? Quero dizer que você é bem-vinda, bem-vindo. Estou dando um tempinho para você. Se você ainda não sentou, se você chegou correndo em casa agora, corre lá, se arruma, chama a mãe, chama o pai, chama o esposo, chama a amiga, chama a vizinha, para vir tomar um chá das 5 com nós. Esse chá ele é muito gostoso, eu gosto muito desse chá. É muito bom. Espero que vocês gostem. Eu gosto de chá. Que bom que você está aí conosco. Amém? Participa conosco. Vamos entender um pouquinho do que Deus quer falar conosco. Hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre sonhos. Amém? Hoje eu creio que nós estamos vivendo um tempo onde Deus ressuscitará sonhos antigos. Onde Deus ressuscitará dentro dos nossos corações aquela alegria de poder sonhar, aquela alegria de saber que os nossos sonhos, eles estão diante de Deus e que Deus olha para eles com carinho. Amém? Então eu quero orar um pouquinho enquanto você vai chegando aí. Senhor, eu quero nessa tarde, junto com cada um que irá nos acompanhar, Espírito Santo, nessa tarde, eu quero junto com eles colocar as nossas intenções, o nosso coração diante do Deus Altíssimo. Que o Senhor possa ministrar o nosso coração, que o Senhor possa, Espírito Santo, nessa tarde, realizar sonhos antigos, que o Senhor possa ressuscitar sonhos nos nossos corações. Espírito Santo, o Senhor pode nos comandar segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Esteja também dentro de cada casa que está me ouvindo nessa tarde, junto com cada pessoa, junto com cada família. Que o Senhor possa, nessa tarde, Senhor, manifestar o teu poder sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá, eu quero dividir contigo uma palavra que está lá em Gênesis, capítulo 37, do versículo 5 ao 10. Amém? Gênesis 37, do versículo 5 ao 10. E a palavra de Deus diz assim: certa vez José teve um sonho, e quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouço o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar sobre nós? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Quando José teve esse sonho e ele dividiu com os irmãos, ele nem imaginava tudo o que ele iria passar depois desse sonho. E muitas das vezes a gente pensa que sonho, querido, é só a gente deitar a cabeça no travesseiro e sonhar sonhos aleatórios. Não. Sonhar, é tudo aquilo que nós almejamos, que nós planejamos, que nós esperamos e colocamos diante de Deus. Então, sonhar não é só dormir e passar por um sonho, mas sonhar também é planejar, também é esperança, também é esperar
né? É planejar os dias de amanhã, é planejar, é colocar diante de Deus os desejos do nosso coração. E quando José teve esses sonhos e que ele, com um coração muito simples, se dividiu, sem nem entender o que tinha sonhado também, ele não imaginava que, para que esse sonho um dia fosse se realizar, ele teria que passar por grandes processos na vida dele. Eu acredito que se ele sonhasse o que ele iria passar, se ele imaginasse tudo o que ele iria passar, ele não queria nem ter sonhado. Não é verdade? Muito menos nem ter dividido com ninguém o sonho. E a gente sabe, conhece a história, que José, quando ele contou esse sonho, depois ele foi traído pelos irmãos. Os irmãos tentaram contra a vida dele, tentaram matar José. Persuadido por um outro irmão, então simplesmente, né, o jogaram num poço e deixaram lá. Venderam ele. José também não teve o crédito do pai. O pai não acreditou nele quando ele sonhou. Quando ele teve esse sonho e ele foi falar, o pai não acreditou nele. Além dele ter o ódio dos irmãos, o ressentimento dos irmãos contra a vida dele, ele ainda não tinha a credibilidade do pai sobre as coisas que passavam no coração dele e na mente dele. Ele passou por acusações lá na casa de Potifar. Não foi verdade? Quando ele foi para lá, o que aconteceu? A esposa de Potifar tentou assediá-lo, ele não quis, ele foi acusado, ele foi jogado numa prisão. José ficou anos preso. Não é verdade? Ele teve que passar por processos na vida. Foram anos. Ele sonhou na sua tenra idade. Talvez um jovem lá de 16, 17 anos, quando ele sonhou. E quantos anos tiveram que se passar até que esse sonho se tornasse realidade? Depois de todo o processo que ele passou, depois de todo aquele sofrimento, depois de estar lá preso, sem nem questionar, e ainda estando lá preso, o que ele fazia? Ele ainda cumpria os propósitos, ele ainda sonhava, ele ainda dava esperança para as pessoas que estavam ao redor dele. Então José, ele sonhou, mas ele teve que passar por vários processos na vida dele. O coração de José era puro, não tinha maldade. Quando ele contou lá para os irmãos, o coração dele era tão puro que ele achou que os irmãos iam se alegrar com ele achou que o pai ia acreditar nele. Mas não. Então o que aconteceu? José passou por processos terríveis, mas o coração dele era um coração limpo, era um coração sem maldade. E lá em Provérbios 16:2 diz: todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor, ele avalia o espírito. Por mais que o meu caminho seja bom, por mais que eu ache que eu esteja caminhando certo, e por mais que realmente seja verdade aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, o Senhor, ele avalia o espírito. Em todo lugar aonde eu andar, em todo lugar aonde eu ir, em todos os sonhos que eu tiver, em todos os planos que eu fizer, o Senhor, ele não vai realizá-los por causa das minhas vontades ou do que eu estou sonhando, mas ele vai realizar segundo a simplicidade e a intenção do meu coração. É isso que o Senhor avalia. Ele avalia a intenção do coração do homem. E é o coração do homem que ele julga, né? Por que dos meus sonhos? Para que dos meus sonhos? Então, tudo isso a gente deve parar e pensar. Muitas vezes, eu e você queremos que os nossos sonhos se realizem. Quem não quer, me diz. Quem não quer que os sonhos se realizem, que os sonhos, que as vontades, os desejos do nosso coração sejam realizados? Quem não gostaria disso? Eu acho que todo mundo gostaria disso. Todo mundo pensaria nisso. Amém? Todo mundo que sonha, que tem esperança, gostaria de ver os seus sonhos sendo realizados. Mas nós achamos
que nós sonhamos, colocamos diante de Deus e queremos que Deus simplesmente vá realizando eles, que Deus vá fazendo eles. E muitas das vezes, por nós não alcançarmos aquele sonho, por demorar um tempo, por nós não aceitarmos os processos, o que acontece? Nós acabamos muitas das vezes achando que Deus esqueceu daquilo que eu tinha colocado diante dele. E quantas coisas você, meu querido, minha querida, tem colocado diante de Deus? Quantos sonhos você tem colocado diante dele? Quantas vontades, quantos planejamentos? Ou será que muitas das vezes, em vez de nós colocarmos diante de Deus, nós acabamos saindo e correndo atrás das nossas vontades, dos nossos sonhos, dos nossos planos de qualquer jeito? Agindo muitas das vezes nas emoções. E por nós não conseguirmos passar pelos processos, pelo processo do tempo de espera, do tempo da realização do sonho, nós acabamos achando que então Deus nos esqueceu. Acabamos achando que Deus não cuida mais de nós. Acabamos achando que, nem era de Deus esse sonho. Não é verdade? Deixa eu tomar um golinho de chá. Enquanto eu mando um abraço aqui para a Glória. Glória, beijo no teu coração, querida. Te amo. Que bom que você tem nos acompanhado, amém? Vai espalhando por aí. Deus tem muitas coisas para revelar para nós. E às vezes, querido, numa simples tarde de quarta-feira, às vezes num simples chá, às vezes numa palavra pequena, direcionada como uma flecha nos corações, pode reavivar sonhos, pode ressuscitar sonhos, amém? Pode salvar pessoas, pode curar pessoas. E quando nós achamos que Deus não pode mais realizar os nossos sonhos, quando a gente acha que Deus nos esqueceu, a gente perde a esperança, a gente perde a alegria e acabamos não sonhando, não tendo expectativa. José sonhou e José passou pelos processos e no tempo de Deus, no tempo certo do Senhor, o sonho dele foi realizado. O sonho dele se concretizou, o sonho que ele tinha sonhado aconteceu. Não é verdade? Mas eu não quero dividir contigo só os sonhos de José nessa tarde. Porque às vezes é muito fácil a gente olhar na Bíblia, ler na Bíblia uma história como essa e dizer, mas foi lá naquele tempo, foi com José. Né? Os processos foram dele. E a gente diz, não, comigo não. Então, eu quero nessa tarde, querido, dividir contigo os meus sonhos. Eu quero nessa tarde mostrar para você, através do Espírito Santo de Deus, que demore o tempo que demorar, Deus ainda realiza sonhos. Amém? Ele ressuscita sonhos. E todos os sonhos que eu coloquei diante de Deus, eu sei que no tempo certo, Ele sabia a hora de concretizar. Mesmo os sonhos que você não mencionou ainda, Ele pode realizar. Mesmo que lá na tua meninice você colocou algo diante dEle, Ele pode realizar. Amém? Só que eu quero te dizer uma coisa, Ele vai realizar do jeito dEle. Amém? E no tempo dele. E esses dias atrás, há um tempo atrás, eu comecei a conversar com o Espírito Santo. E comecei a conversar justamente como eu estou conversando com vocês aqui. E eu comecei a dizer para Deus, Deus, eu tenho tantos sonhos, eu tinha tantos sonhos, eu tenho tantos planos. Eu tenho colocado tantas coisas diante do Senhor. Sabe aquela coisa de filha chorona? Quando chega nos pés do pai, quando chega perto do pai para falar as coisas. Era assim que eu estava nesse dia. Uma filha chorona diante do pai. Falando, Deus, eu tenho planejado tantas coisas, eu tenho sonhado tantas coisas, será que não é o teu tempo? Será que o Senhor não olha mais para mim? Será que o Senhor esqueceu? Será que eram só coisas do meu coração?
E, gente, naquele dia, o Espírito Santo, ele veio de uma forma tão linda comigo. E ele sentou na minha frente e ele começou a conversar comigo. E ele disse assim para mim: filha, você lembra dos teus sonhos de infância? E eu comecei a pensar e a falar com o Espírito Santo de Deus. E eu disse: meu Deus, eu tinha tantos sonhos, Deus. Eu tinha tantos planos. Nenhum deles foram realizados. E sabe um dos sonhos que eu tinha, querido e querida? Eu queria ser médica quando eu crescesse. Eu dizia assim, ó: ai Deus, eu quero ser médica. E eu queria ser médica para curar as pessoas. Eu queria ser médica para salvar vidas. E eu comecei a dizer para o Espírito Santo: Espírito Santo, quando eu era menina, eu queria ser médica. Mas eu não consegui ser. O tempo passou, a idade chegou, financeiramente não me ajudou. Eu não consegui cursar a faculdade de medicina que tanto eu queria. E ele perguntou para mim de novo: mas você queria para quê, filha? Olha, Espírito Santo, Deus, eu queria para ajudar as pessoas. Eu queria para salvar vidas. Eu queria para curar elas. E ele perguntou assim para mim: e o que você tem feito hoje? Por um acaso você não salva vidas? E eu comecei a chorar diante dele e entender: o meu sonho de menina foi realizado por causa da intenção do coração com o que eu colocava naquela época diante de Deus, mesmo sem conhecer Jesus da forma que eu conheço hoje. E ele disse: hoje você não salva vidas, você não tira vidas do inferno para o reino da luz no meu nome? E eu comecei a pensar: meu Deus, você não cuida de pessoas, você não sara a alma das pessoas com o dom que eu te dei de aconselhamento e de cura? E eu comecei a olhar e dizer: meu Deus, Senhor, eu não precisei cursar uma faculdade para ser uma médica da alma. Mas era um sonho meu de infância. Eu queria ser médica por um motivo. E o Espírito Santo de Deus começou a ministrar o meu coração. E ele começou a dizer para mim: sabe, filha, naquela época lá, mesmo sem você ter intimidade comigo, eu realizei o teu sonho, só que eu a realizei no meu tempo e do meu jeito. Querido, querida, eu quero que você saiba nessa tarde que mesmo os teus sonhos mais antigos, colocados diante de Deus, ainda estão diante de Deus. Se ele ainda não realizou, é porque ainda não é o tempo, ainda não é a hora. Amém? Ou talvez o teu propósito, o propósito do teu coração, em alguns sonhos, em alguns planejamentos, não seja o mesmo dele. Eu queria ser médica por um motivo. Os motivos estão todos realizados. Você está entendendo o que Deus está falando com você e comigo nessa tarde? Ele é um Deus que realiza sonhos, que ressuscita sonhos. Amém? Eu creio que está chegando o tempo de eu e você começarmos a recolocar diante de Deus os nossos sonhos, para que eles sejam ressuscitados dentro do nosso espírito e concretizados no reino do Espírito. Amém? Quero aproveitar também e mandar um abraço e um beijo para o Tiago Andrei, meu filho, beijo para ti. Para Rosana, ô Rosana, abração. Ó, sexta-feira, mulherada que tá aqui, ó. Rosana, Glória também tá convidada, Mariela, amém, Clarice. Vai avisando as meninas, sexta-feira nós temos culto de mulheres. Vamos ressuscitar os sonhos dos nossos corações. Amém, mulherada? Você, homem que está me assistindo, manda a sua esposa também. Vamos estar junto num culto abençoado, maravilhoso de mulheres, ressuscitando os sonhos que sonhamos e que Deus sonhou conosco. Amém? Então, olha só, queridos, Deus, Ele realiza sonhos. Amém? Eu queria ser médica para cuidar das pessoas, hoje eu cuido de pessoas. Olha que coisa linda.
Eu queria ser médica para salvar. Hoje a gente salva almas do inferno e coloca no reino da luz do Senhor Jesus Cristo. Os nossos sonhos, querido, eles estão diante de Deus. Nós só temos que começar a entender o propósito dele. Para quê? E tem que ser do jeito dele, não do meu jeito. Do meu jeito, eu queria ser médica cursando uma faculdade. Eu queria ser médica tendo um canudo na mão. Não! Quando eu era menina, com o meu coração, com a intenção do meu coração, eu coloquei diante dele. Foram vários anos de processos para a gente poder realizar esse sonho. E Deus mostrou para mim. Ele realiza sonhos. Ele ressuscita sonhos. Amém? E outra coisa também. Em Jeremias 29:11 diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Um futuro. Amém? Muitas das vezes eu e você não entendemos que se os nossos sonhos colocados diante de Deus ainda não se concretizaram, é porque nós ainda não passamos os processos e não entendemos o propósito. Amém? Se eu tivesse sido médica formada, talvez hoje eu não estaria aqui dando a honra e a glória para Ele do que Ele fez na minha vida. Amém? Talvez eu estaria com a minha mão firme em um bisturi. Amém? Numa sala de cirurgia, salvando vidas também, com certeza, mas não estaria dando a glória que é devida para Ele. Estaria firmada naquilo que eu conquistei. E o Espírito Santo de Deus, ele é lindo. Ele é lindo. E ele falou, pensa, filha, eu realizei teu sonho. E sabe um outro sonho que eu tinha? Agora você vai rir comigo, mas olha como mesmo os nossos sonhos assim, sem pé, sem cabeça. Mesmo os nossos sonhos assim que a gente acha que, não, será que Deus vai ouvir isso? Mas quando a intenção do coração é pura, é limpa, Ele realiza. Quer ver comigo? Um outro sonho de menina que eu tinha. Todo domingo nós tínhamos que ir para a missa. Fui criada dentro do catolicismo. Conheci o Jesus Cristo na integridade do que ele é bem mais tarde. Mas eu fui criada dentro do catolicismo. E todo domingo, nós tínhamos que ir na missa das 9. E a gente ia, porque nós obedecíamos, respeitávamos os nossos pais. E quando eu chegava lá, querido, na igreja, e que eu via aquelas mulheres arrumando a igreja, cuidando das coisas da casa de Deus, eu achava a coisa mais linda do mundo. Eu devia de ter mais ou menos uns 9 anos, entre 8 e 9 anos. E eu olhava para aquelas mulheres que na época a gente chamava das beatas, querida. A gente dizia que elas eram as beatas, que cuidavam da casa de Deus, cuidavam dos padres. E eu olhava para aquelas mulheres e eu dizia assim, Deus, quando eu crescer, eu quero ser beata. Olha só, a inocência do coração do ser humano. Eu quero ser beata porque eu quero cuidar das coisas do Senhor. Eu quero cuidar dos bancos. Eu quero cuidar da casa de Deus. Eu quero limpar a casa de Deus. Eu quero cuidar dos padres. Eu dizia assim. Olha a intenção do meu coração qual era. Cuidar das coisas, cuidar da casa de Deus. E o que Deus fez? Passou-se os anos, passou-se o tempo, passou-se os processos que não foram pequenos. E então, ele realizou o desejo do coração da menina. Mas foi do jeito dele, não foi do meu. Amém? Eu me tornei uma pastora. E junto com o meu esposo, pastor Orlando, nós cuidamos de um templo, cuidamos da casa do Senhor. E não só da casa, 4 paredes, mas cuidamos da casa do Senhor
vidas, corações. Cuidamos das pessoas, cuidamos da casa, limpamos, organizamos. E naquele dia o Espírito Santo de Deus dizia para mim: filha, você viu como eu realizei os teus sonhos? Como o Pai realizou os teus sonhos, mesmo os de menina? Eu não precisei me transformar numa beata. Amém? Mas foram processos que foram chegando aonde hoje eu posso cuidar das coisas do Senhor. Eu posso cuidar da casa do Senhor. Casa, coração. Casa, vidas. Limpar corações. Limpar vidas. E o templo em si também. Esse Deus, ele não é gente, querido. Esse Deus, ele é perfeito. E ele conhece a minha e a tua vida. Não adianta nós querer se esconder, não adianta nós querer fugir. Ele nos conhece desde que nós somos formados no ventre da nossa mãe. Antes de nós sermos gerados, ele já nos conhecia. Então todos os teus planos, todos os teus sonhos estão diante dele. Agora, os propósitos para o qual o teu sonho precisa se realizar, quem vai determinar é ele. E os processos, quem tem que passar sou eu e é você. Amém? Ele ressuscita sonhos, mas ele ressuscita no tempo dele, do jeito dele. Não é no meu, não é no teu. Amém? Ele conhece o nosso caminho. Lá em Salmos 37 diz que por mais que eu fuja dele, mesmo que eu me esconda no mais profundo do céu, ele me vê. Ele me vê. Ele vê as tuas lágrimas. Ele vê os teus planos. Ele vê os teus sonhos. Mas talvez os processos pelo qual eu e você passamos muitas das vezes, né, nos machucou. Muitas situações, muitas desilusões, e a gente parou de sonhar. Eu tinha parado de sonhar. E nesse dia que eu conversei com Deus, e que o próprio Espírito veio me lembrar do que o Pai já fez na minha vida, ele ressuscitou sonhos dentro do meu coração, que ele ainda irá fazer. E se você parar agora, nesse momento, para pensar comigo e fazer uma trajetória até aqui, quantas coisas Deus já fez? Não fez do teu jeito, nem para o teu propósito, mas fez do jeito dele, para que nós cumpríssemos o propósito que ele estabeleceu. Então, querido, eu não quero que nesse dia você desligue a tua live, desligue o teu celular, desligue a tua televisão, sei lá onde você está assistindo, sem colocar diante dele todos os teus sonhos. Mas não esqueça de dizer para ele: Deus, o propósito dos meus sonhos tem que ser para te glorificar, para te engrandecer, para te exaltar nessa terra. Você está entendendo? José sonhou. Passou-se anos de processo para que se concretizasse o sonho do coração que tinha sido colocado no coração dele. Não importa quanto tempo passe, minha amada, meu amado, não deixe de sonhar. Não deixe de planejar. Não deixe de ter esperança. Amém? Porém, coloque todos os teus sonhos, coloque todos os teus planos no altar do Senhor. Que o meu sonho e o teu sonho seja para glorificar e engrandecer o nome dele. Amém? Que seja para servir ele no reino dele. Você consegue entender comigo? Amém? Eu quero ler um outro versículo para você, que diz assim lá em Jeremias 32:19. Os teus propósitos são altíssimos e tuas realizações poderosas. Teus olhos observam todo o comportamento dos seres humanos, a fim de retribuires a cada pessoa segundo a sua atitude e segundo merecem os seus atos.
Muitas das vezes, eu e você colocamos sonhos, fazemos planos, mas não colocamos diante do altar do Senhor. Não paramos e não perguntamos, Senhor, para que eu quero isso? Por que eu busco isso? Pensa um pouquinho. Talvez tenha sonhos mortos dentro de você, que ainda não foram realizados, não porque Deus não quis, mas porque a intenção era para o propósito errado. E Deus, nesse dia, falando comigo, Ele me mostrou muitos outros sonhos. E Ele disse, esses eu não posso realizar. Mas Ele ressuscitou novos. Amém? Tem sonhos que eu sonhava que não era para a honra e para a glória dEle. Tem sonhos que eu almejava e que não era para glorificar o nome dEle. Tem sonhos que nós sonhamos, queridos, que nós vamos ter que deixar, porque Ele tem novos sonhos. Amém? Agora, aquele sonho que você colocou com uma intenção no teu coração de glorificar o nome dEle e de exaltar o nome dEle, Ele vai cumprir. Amém? Ele olha a intenção do nosso coração. E os processos Ele vai nos preparar para passar. Amém? Os processos Ele vai colocar pessoas andando junto com a gente para nos ajudar a passar. Deus, Ele é um Pai misericordioso, é um Pai poderoso, é um Pai forte, mas Ele é um Pai justo. Ele não vai dar nada que seja para mim me ferir ou para você se ferir, querido. Amém? A gente vê várias colocações e essa é uma das mais bonitas que eu acho. Você seria capaz de dar o teu carro na mão do teu filho de 5, 6 anos para dirigir? Claro que não, né? Então Deus também tem coisas que não coloca nas nossas mãos, porque nós não iríamos saber lidar com isso. Por isso, nessa tarde, eu quero convidar você que me assiste, amém? A colocar os teus sonhos na presença do Pai. A colocar as tuas intenções no altar do Senhor. Não segundo o teu querer, não segundo a tua vontade, mas por um propósito em Deus. Amém, querido? Eu gosto muito de falar sobre sonhos. Sabe por quê? Porque eu sou uma sonhadora. Alguns sonhos já tinham morrido dentro de mim, mas Deus realizou. Alguns sonhos se passaram e Ele me deu outros novos. Mas Ele sempre vai julgar qual é a intenção para poder alcançar o propósito. Amém? O propósito dos meus planos, o propósito dos meus sonhos, eles não vão ser para tirar o lugar e a honra e a glória que tem que ser dado para Ele. Amém? Eu vou ler de novo esse versículo. Jeremias 32, 19. Marca aí e depois leia com calma. Leia colocando diante dele os teus sonhos. Teus propósitos são altíssimos. O propósito de Deus, querido, é alto, é grande. Amém? E as tuas realizações poderosas. Deus, Ele é poderoso. E os olhos dele observam todo o comportamento dos seres humanos, a fim de retribuir a cada pessoa segundo a sua atitude e segundo merece os seus atos. Amém? Não adianta eu querer realizar sonhos, concretizar planos que não seja para glorificar o nome dele, que não seja para engrandecer o nome dele nessa terra, que não seja para dar honra e glória ao Rei dos Reis, Jesus Cristo. Amém? Deus nunca vai realizar sonhos que vão me afastar dos seus propósitos. E é isso que eu quero dizer para ti. Quando eu tinha esses 2 sonhos lá na minha infância,
mesmo sem entendimento, eram sonhos para glorificar e engrandecer o nome dele. Amém? A intenção era pura. A intenção era pura. Ele pegou a intenção do coração, demorou todo esse tempo e concretizou segundo a vontade dele, da forma dele, do jeito dele. Nunca vai ser do meu, nunca vai ser do teu jeito, querido. Tem que ser do jeito dele. Amém? E eu quero dizer uma coisa para ti. Os processos, quanto mais cedo eu entender, amém? Quanto mais rápido eu entender que o propósito dele é que vai prevalecer, os processos se tornam mais leves. Os processos passam mais rápidos. Amém? Nessa tarde, o que eu queria falar contigo era sobre isso. Deus ressuscita sonhos. Amém? Então, nessa tarde, eu vou orar agora contigo. Eu quero que você, aí onde você está, ore comigo. Coloca diante de Deus todos os teus sonhos, até os passados. Mesmo que na época a intenção do teu coração fosse errada, ou a intenção do teu coração não era o propósito de engrandecer o nome dele, mas ele ainda não realizou e você quer, coloca. Mas coloca da forma certa, dizendo para ele: Senhor, nada pode ser maior que você na minha vida. Nenhum sonho, nenhum plano pode chegar mais alto do que a tua vontade na minha vida. Então, nessa tarde, eu queria que você, aí onde você está, orasse comigo e dissesse para ele: amém? Senhor, nós queremos nos colocar diante do teu altar. Eu quero me colocar, Senhor, nessa tarde, junto com cada casa que nessa tarde está me assistindo. Junto com cada casa, Senhor, que depois ainda vai estar vendo esse vídeo nas redes sociais. Senhor, eu quero me colocar junto com cada um deles diante do teu altar nessa tarde, te pedindo, Senhor, que o Senhor julgue mesmo a intenção do nosso coração, nos nossos planos, nos nossos sonhos. E que tudo aquilo, Senhor, toda a intenção errada seja mudada. Senhor, eu sei que tem sonhos, Senhor, que são sonhos de esperança, que são sonhos bons, mas a intenção, muitas das vezes, do nosso coração é errônea. Então, nessa tarde, Senhor, eu quero te pedir, muda a intenção do nosso coração em cada sonho que nós temos, em cada plano que nós planejamos, Pai. Vai, Senhor, de encontro a cada coração nesse dia, Espírito Santo, ministrando o coração de cada um que assiste, de cada um que entendeu, Senhor, que os sonhos é necessário para nos manter vivos, os planos é bom porque nos leva para frente, mas que nada, Senhor, nenhum plano, nenhum sonho, nem algo que a gente queira tanto possa ser maior do que glorificar o teu nome, do que engrandecer e que o Senhor seja para isso. Todas as coisas que o Senhor tem para nos dar, tudo aquilo que o Senhor tem seja para glorificar e engrandecer o teu nome. Muda o meu coração, Senhor, cada vez que o meu coração se tornar enganoso. Muda o meu coração, Senhor, cada vez que a intenção se tornar egoísta. Muda, Senhor, o nosso coração, Senhor. Muda o nosso coração. Transforma e ressuscita sonhos, Pai. Restabelece sonhos, Pai. Em nome de Jesus, nós clamamos nessa tarde que o Senhor vá em cada lugar, ressuscitando os corações, ressuscitando os sonhos, Pai, para a honra e para a glória do teu nome. Amém, querido? Amém, querida? Nessa tarde, eu sei que o Espírito Santo, ele ministrou o teu coração. Eu sei que nessa tarde, o Espírito Santo reavivou dentro de você sonhos que você julgava esquecidos, mas que talvez já tenha sido realizado, mas você ainda não entendeu a forma e o jeito de Deus trabalhar. Amém, querido? Eu quero deixar no teu coração essa tarde um beijo. Quero deixar um abraço e eu quero dizer para ti, vamos sonhar.
Vamos sonhar muito, amém? Mas com uma intenção única, que seja de engrandecer e glorificar o nome dele. Mesmo que as nossas conquistas, elas sejam para nós, sejam para o homem, elas precisam engrandecer e glorificar o nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, amém? E até o próximo Chá das 5, em nome de Jesus. Um beijo.